Alô, amigos do SomaCast! Estamos hoje aqui no nosso 9º episódio e hoje numa edição especial, direto da Dynetec, né, Everton? É isso mesmo, Rodrigo. E hoje estamos com um convidado ilustre, vamos dizer assim, o dono da festa, né? O dono do evento, Diego Siskoski, não sei se eu falei certo o nome, sócio proprietário da Meta Consultoria. Tudo bem, Everton? Tudo bem, Rodrigo? Agradecer o convite para estar na 9ª edição do SomaCast, né? A gente está acompanhando o trabalho de vocês, desejar muito sucesso. A gente precisa de qualidade de informação no agro, né? Então, a gente se conhece há quanto tempo já, né, Everton? Desde a época da Codetec a gente se conhece, né? Tem alguns anos. E a gente fica feliz em essas iniciativas. Eu acho que cada vez o agro tem que ser divulgado. A gente participa de entidades, participa de associações, a gente sempre fala, o agro se mostra muito pouco, né? Verdade. E quando o agro às vezes se mostra, vai lá se mostrar com a caminhonetona, não sei o que, cavalo de pau, aquele negócio, e isso é mal visto. Agora, isso aqui que vocês estão fazendo é muito bem visto, né? A gente falar dos desafios, das necessidades do agro, trazer casos de sucesso, porque assim, o agronegócio tem casos de sucesso, tem casos de, às vezes, decepções que alguns produtores tiveram, mas assim, quem não desistiu, persistiu, está firme e vai sempre progredir, né? Eu conheço vários clientes que a gente atende na consultoria que estavam mal e cresceram muito ao longo dos anos, progrediram, conseguiram formar filhos, construir patrimônio. Então eu vejo que o trabalho que a SomaCast vai fazer de levar essa mensagem positiva vai ajudar muito a inspirar pessoas. Diego, a gente fica muito feliz com esse feedback, né? É isso que nos motiva a sempre ir além e trazer conteúdo de qualidade para a nossa audiência. E falando na nossa audiência, eu queria que você se apresentasse, porque aqui em Canarana todo mundo conhece, o pessoal aí do agro sempre conhece, mas fala aí um pouco quem que é o Diego, pode contar, fica à vontade, contar da onde nasceu, onde formou, como entrou na agronomia, conta um pouco pro pessoal aí, Diego. Tá certo. Bom, eu sou gaúcho, né, de nascimento, nasci em Severiano de Almeida, Três Arroios, isso é perto de Erechim, porque é uma cidade pequena, então muita gente não conhece, então a gente sempre fala perto de Erechim, tem que ter uma referência de uma cidade maior. Eu vim em Mato Grosso muito pequeno, eu vim em Mato Grosso com 6 anos, então a nossa família veio, meu pai, seu Nari, né, sempre o sonho do gaúcho ir para Mato Grosso, né, a gente veio para cá, né, a gente foi motivado a vir porque a área que a gente tinha no sul, eu sou filho de agricultor, né, ela foi alagada por uma barragem, foi indenizado e a gente saiu de lá e veio para o Mato Grosso. Então a gente foi morar primeiro em Nova Mutum, permanecemos lá até meus 16 anos, a gente voltou para o Rio Grande do Sul e depois a gente veio morar em Nova Chavantina, né? Até onde minha família mora hoje. Fiz faculdade em Nova Chavantina, fiz agronomia em Chavantina e depois fiz um mestrado em Viçosa, né? Na parte de tecnologia de aplicação no departamento de fitotecnia. E lá, sempre a vontade de abrir empresa, consultoria, então quando eu saí de lá, a gente forma, né, sem muito caixa e tal, vim trabalhar. Então eu trabalhei por um período na Codetec, a extinta Codetec, né, que depois foi vendida para a Dow e hoje virou Corteva AgriScience, né. Então vim para Canarana, né, conheci o Rodrigo, né, antes disso, né, o Rodrigo ele era meu supervisor na época, ele me contratou na época, eu vim para cá trabalhar sob supervisão dele, e aí depois a gente foi conversando e surgiu a ideia de abrir a Meta Consultoria e estou aqui em Canarana desde 2013, né? Desde 2013 estou em Canarana, então está fazendo 12 anos agora em março que eu vim para Canarana, então eu moro aqui desde 2013, constitui família aqui, tenho esposa, 2 filhas, inclusive estão aqui atrás, se alguém gritar são elas, tá? E elas participam sempre muito, né? Sempre se criaram aqui dentro do Dynetec, então elas vêm sempre junto com a gente aqui, então desde 2014, então, fim de 2013 a gente abriu a Meta, né? A Meta fez 10 anos no ano passado, então estamos aqui desde 2013, completando 12 anos de Canarana já, mas no Vale desde 2006, Vale do Araguaia. Certo. Então a Meta, final de 2014, a Dynetec começou que ano, Diego? Ela iniciou início de 2015, janeiro de 2015 a gente começou. A gente começou as atividades da Meta em 2014 e a gente começou com a agricultura de precisão, né? Dividindo ainda os esforços entre a empresa que eu trabalhava, que era a Codetec, e a Meta, mas aí, graças a Deus, foi muito rápido, assim, tive que sair da empresa. O Rodrigo veio depois, porque ele estava em outra empresa na época, já ele tinha saído da Codetec, mas quando a gente formou a sociedade, eu estava na Codetec e ele tinha saído, né? Mas a amizade, a sociedade ficou, e aí a gente iniciou a empresa. Então, a
A primeira Dinetec foi em 2015, né? Então, essa é a 11ª edição, são 10 anos, mas é a 11ª edição. E há 10 anos atrás, você imaginava que ia tomar uma grandeza igual tomou, Diego? Cara, a gente é muito sonhador, tá? A gente sonha bastante, senão a gente não, né? Às vezes a gente se vê pensando aí, né, ao longo dos anos, entre altos e baixos, né? A gente cresceu bastante, né? Mas não imaginava que estaria tão bom assim, tão rápido. A gente imaginava que seria um tempo maior. Mas, assim, a gente teve muito apoio, né? De expositores, produtores, da comunidade em geral, da família apoiando para crescer. Então, a gente reinveste muito, né? O Dinetec, o que a gente arrecada aqui, volta praticamente tudo para dentro para ter infraestrutura, cada vez melhorar, ter mais conforto e bem-estar para quem vem no evento. Diego, hoje pensando em meta consultoria, que acho que é o elo que você fica mais ligado, né? Hoje vocês, o raio de atuação de vocês hoje é Canarana, Querência, onde que hoje a meta está, o raio de atuação? Everton, a gente costuma brincar que a meta é igual a TIM, ela é sem fronteiras, tá? Assim, se surgir uma demanda de serviço, a gente tem cliente no Mato Grosso do Sul, tá? São clientes esporádicos que encontram ou tem uma amizade, alguma coisa assim. Então a gente tenta aproveitar ao máximo a equipe. Então a gente tem serviço no Mato Grosso do Sul, tem serviço no Maranhão, no Pará, no Piauí. Porém, assim, a grande concentração nossa é aqui no Vale do Araguaia, né? De Barra do Garças até Vila Rica. A gente tem clientes principalmente de agricultura de precisão. A consultoria a gente concentra um pouco mais perto aqui. E nos clientes que a gente atende a agricultura de precisão, tem a consultoria informativa, né? Que a gente leva os resultados da nossa estação de pesquisa. Nós estávamos reunidos essa semana, o pessoal vem para o Dinetec e se reúne com as diretorias de pesquisa das empresas, né? Das multinacionais. Então tem fungicidas que vão ser lançados no mercado daqui 5 anos, eles estão sendo testados aqui dentro da estação. Nossa estação é registrada no Ministério da Agricultura. No 3º ano já da meta, a gente conseguiu esse registro, então nossa estação já é registrada há 7 anos no Ministério da Agricultura, então produtos que vão ser lançados daqui a 4, 5 anos, a gente já está conhecendo eles aqui dentro. Para quando ele for lançado, a gente já está com ele já validado para a realidade aqui do Vale do Araguaia. Certo. Então a meta está à frente aí, né? Às vezes muita coisa aí que ainda o pessoal daqui vai demorar tempo para ficar sabendo, vocês já estão fazendo esses testes, já estão vendo o que dá certo e o que não dá certo. Isso, Rodrigo. A gente tem dentro da meta uma equipe de pesquisa muito robusta. Hoje são 14 pessoas trabalhando com pesquisa dentro da Meta Consultoria, tá? Então é uma equipe bem robusta, né? Coordenada hoje pelo Luiz. O Luiz já tem mestrado na área de herbicidas também, muito focado na cultura do gergelim. A gente tem trabalhado nisso, o mestrado dele foi com herbicida na cultura do gergelim, sempre com apoio nosso. A gente é uma empresa que investe muito em inovação e investe nos profissionais que trabalham com a gente também. Então, essa equipe está focada full time em pesquisa. Cara, agora é soja, mas tem ensaio de gergelim. Estamos trabalhando agora com pesquisa de mungo preto, mungo verde, porque são culturas que a gente vê uma oportunidade. O Vale do Araguaia tem muita particularidade. Por exemplo, você pega Querência, Confresa, é tranquilo fazer milho em 100% da área. Sim. Canarana já limita um pouco. Água Boa mais ainda, Chavantina mais ainda, fazer uma safrinha de milho. Então essas commodities, elas não se tornam rentáveis. Então você buscar alternativas como esses feijões, gergelim, a própria crotalária, né, são ferramentas que vão te ajudar na parte fitotécnica do solo e também vão te colocar um dinheiro no bolso, né? Porque a gente conseguir fazer sempre rosizienses, cara, rosizienses, se o cara tiver um gado, ótimo, mas se ele não tiver, não rentabiliza para ele. Então você fazer culturas que tragam uma rentabilidade para o produtor também. Diego, e desde quando você trabalha com gergelim? A gergelim a gente começou a plantar em 2015, né? A gente começou a plantar em 2015. 10ª safra agora. Isso, a gente está plantando 10 anos que depois a gente fundou uma agropecuária, a SMAG. A gente está migrando o CPF, indo para o CNPJ, para a questão tributária e tudo mais, né? Mas a SMAG existe, a parte de produção nossa existe há 10 anos e já no 2º ano a gente começou a plantar gergelim, tá? Por quê? Porque vendo uma área que eu não consigo plantar tão cedo, a gente tem limitação de maquinário, às vezes que eu não consigo plantar. Então o gergelim ele se encaixa. Eu falo que o gergelim não toma lugar do milho. Ele ocupa um lugar que antes às vezes ficava em pousio ou fazia um milheto. E então ele ocupa esse lugar, né? Ele disputa mais uma janela, vamos falar, com o sorgo do que com o milho.
né? E nessa época que vocês começaram, já tinham muito plantio de gergelim aqui na região? Ou vocês foram um dos pioneiros aí a começar com a cultura? não. O gergelim aqui, eu posso estar me enganando nas datas, mas tem que ser igual Instituto de Pesquisa, 2 para cima, 2 para baixo, né? Mas assim, eu acredito que gergelim aqui em Canarana é plantado há 20 anos já. Tem alguns produtores aqui que iniciaram há muitos anos atrás. O Iora é um dos que planta. O Iora, o Cipit, o Seychelles, esse pessoal começou há muitos anos atrás, sofreram com os mercados, que às vezes era difícil de vender, mas se plantava muito pouco. Eu lembro que quando eu trabalhava na Codetec e ia para Querência, eu lembro de produtor plantar gergelim e fazer ração para o gado, porque não tinha comércio. Ou vendi e não tinha para quem comprar. Hoje não, nós estamos com a cadeia muito bem estruturada, estamos com empresas muito fortes comprando aqui, tem gente exportando, né? Essas trades exportam, então nós estamos com um mercado muito bem consolidado, empresas confiáveis que estão instaladas aqui em Canarana, em Água Boa, Confresa, Querência, que compram e dão garantia que esse gergelim vai ser compro. Então o gergelim ele é bem antigo em Canarana, né? Nós, quando começamos a plantar, já tinha muita gente plantando e desde lá a gente vem estudando, né? Vem olhando herbicida, olhando nutrição do gergelim e ainda tem muita dúvida, né? Porque o que acontece? Você pega a soja, tem 70, 80 estações de pesquisa ao longo do Brasil estudando soja. Gergelim é muito pouco, né? Gergelim são poucas as instituições de pesquisa que estudam e as consultorias também, né? Porque ele é um negócio mais regionalizado, mas uns 3 anos para cá começaram a se dedicar mais esforços ao longo do Brasil com a cultura do gergelim e começou a tomar mais corpo, né? Certo. Diego, e pensando em gergelim, Canarana é a capital do gergelim no Brasil, né? Acredito, quantos mil hectares hoje Canarana deve plantar de gergelim? Plantou na safra passada? Gergelim ano passado em Canarana aí, levantamento da prefeitura junto com produtores, em torno de 100, 120 mil hectares de gergelim tinha ano passado. Esse ano a gente estima que reduza, tá? Vem aí abaixo dos 70, 80 mil hectares. Por quê? Porque o gergelim reduziu um pouco o preço, né? O milho melhorou, né? Ano passado teve cliente saindo da soja indo direto para o milho, indo direto para o gergelim. E esse ano não, ele vai fazer o milho e depois ele vai para o gergelim. E eu acho que também o produtor ele tem que entender que ele ir pro tudo ou nada também não é legal, né? Ele fazer parte gergelim, parte milho, parte crotalária é muito importante, né? Ele tem que ter essa rotação também e dividir risco, né? O cara não pode colocar todas as moedas dele num cofrinho só, ele tem que dividir. Então, a área de Canarana é bem expressiva de gergelim, ainda mesmo reduzindo, ainda é uma área bem expressiva, né? Rodrigo, e vê-se que gergelim tem 20 anos se plantando em Canarana, mas se a gente foge um pouquinho de Canarana, vai a Querência, vai em Água Boa, vai em cidades até próximas, né? Tem muita dificuldade ainda na cultura do gergelim. Tem pouca informação sobre o gergelim. Justamente. Né? Porque tem muita pergunta ainda. Eu planto K3, eu planto Anaí, eu planto... Muitos clientes não sabem nem as características, né, de cada cultivar, né? Pensando nisso, a Meta tem um centro de pesquisa especializado em gergelim? Não? Como que a Meta hoje vê na pesquisa o gergelim? Everton, a gente tem sempre os focos de estudo dentro da cultura de gergelim, né? A gente focou muito nisso em herbicida, porque quando começou a se falar de gergelim, a gente só sabia que podia usar diuron nele, né? Só usava diuron. Mas diuron é problemático, dá fito. Depois começou a se fazer o diuron no plante-aplique, né? E tá indo bem. A gente começou a estudar outros herbicidas, outras moléculas que têm potencial, porém hoje elas não têm registro, tá? E hoje eu utilizar um produto que eu não tenho registro, eu tô fora da legislação, né? Então é até um esforço nosso. Eu participo de um comitê que é anexo ao Ministério da Agricultura, que é dos minor crops, que são das culturas minoritárias, vamos falar assim. O gergelim hoje, ele é uma subcultura dentro da cultura do girassol, tá? Então, a gente estuda muitos herbicidas, né? A gente tem algumas moléculas lá que tem validação que dá para utilizar no gergelim, tá? E o que acontece? O que eu tiver, não só os herbicidas, eu tenho tratamento de semente que eu já testei junto com a equipe, que agrega aí tratamento normal, cara, que utiliza em soja, né? A gente não pode citar, às vezes, nome por questão de registro e tudo mais, mas às vezes a nível de pesquisa a gente testou um tratamento de semente que o produtor não trata, tá? Muito produtor não trata semente de gergelim, agregando 80 quilos por hectare um tratamento de semente. E esse tratamento de semente... A dose deve ser muito pequena, porque é poucos quilos por hectare, né? 2 ml por quilo. Eu vou plantar com 6 quilos por hectare,
Cara, um produto de R$500 o litro, tá? 2 ml dá R$10 o tratamento, R$12 o tratamento. Pra ganhar 80 quilos. Pra ganhar 80 quilos. Por quê? Porque o gergelim ele é muito acometido por fusário e macrofomina. E você fizer um tratamento que combate isso, ele já supera, sabe? Então, esses produtos que a gente está testando dentro da pesquisa, o que a gente quer fazer? Pegar, tá aqui registrado como produto para o girassol. Agora, final do mês de janeiro, tá para sair uma normativa, né? É um esforço conjunto de técnicos, né? Eu não estou sozinho, tem técnicos de outros estados junto, tem pessoal de associações, federações que estão ligadas ao Ministério da Agricultura para quê? Para que tem que ficar lá pedindo, né? Olha aqui, olha essa normativa. Para quê? Quando a gente tiver essa normativa registrada, né, assinada, que eu posso utilizar produtos que são da cultura de girassol no gergelim, então isso é muito mais fácil, né? Então é uma extensão de bula mais fácil. Hoje, se eu chegar lá para estender a bula de um produto X para a cultura do gergelim, é 300, 400 mil reais. Né? Porque tem que pagar laudo, tem que pagar pesquisa, tem que pagar as taxas do Ministério da Agricultura. E o tempo também, E o tempo. Então, assim, quando você consegue via normativa, é muito mais fácil, né, de estender. E vamos ser sinceros, né? Ninguém aqui vai usar produto que seja tóxico. Por quê? Porque se eu tiver um produto que seja tóxico e problemático quando chegar fora do país, eu sei que vai ser barrado. E se for barrado, eu sei que despenca o mercado. Então o produtor já aprendeu isso, né? Que a gente tem que usar produto que tenha registro, que tenha normativa para ser utilizado. Diego, muito interessante essas informações, né? Isso agrega muito. Então, se eu estiver errado, Diego, você me corrige, fica à vontade. Que o gergelim está cá na Arana há mais de 20 anos, vocês começaram a plantar 10 anos atrás, mas pelo que eu vejo, era um gergelim com baixo nível tecnológico. O pessoal, eles focavam no custo mínimo, não tinha TS, não tinha adubação, não tinha foliar, não tinha nada. Era um plantio a lanço ali que não gastava quase nada e o que colhesse era lucro, bem dizer. Então, olhando 10 anos atrás, foi quando vocês entraram nesse mercado, para hoje, o que eram as produtividades médias na época e qual que é o potencial que você enxerga que, bem tocado, feito da maneira certa, com base nos experimentos, você consegue atingir? Como é que é? Rodrigo, o que a gente tem visto assim na cultura do gergelim ao longo desses 10 anos que a gente trabalha com a cultura, mais efetivamente. Se plantava gergelim, guardava o grão lá, o Rodrigo plantava, colocava lá no barracão, ia lá, 10 quilos por hectare, passava a niveladora. Você vinha bem, você não vinha... Cara, porque pensa, cara, que custo que tinha isso? O diesel de plantar. Então, por que o gergelim cresceu muito? Porque sobrava uma renda legal no bolso do produtor. Cara, se produzia 400, 500 quilos nessa modalidade, tá? Se vendesse a R$3, era R$1.500 por hectare, numa cultura que às vezes milho ele não teria essa rentabilidade, então foi por isso que ele explodiu muito. Mas o que a gente tem visto? Os produtores também estão entendendo que tem que investir mais. Primeiro passo é uma semente de qualidade, né? Hoje a gente tem sementes aí que tem baixa qualidade, baixa germinação, e as empresas estão correndo atrás e melhorando a qualidade da semente de gergelim. Tanto é que eu falei aqui em 6 quilos. Se fala muito em 10, porque se eu tiver uma semente de qualidade, não preciso colocar tanto. Mesmo colocando 6 quilos por hectare, eu tenho, se eu fizer a conta de trás para frente, PMS do gergelim muita semente. Cara, dá 80 sementes por metro. É muita semente. Tá? No espaçamento de 45. Sim. Então, é muita semente de gergelim. Então, por isso que a gente olha uma lavoura de gergelim, cara, tem uns pés bonitos e um monte de pezinho feio. Porque, cara, nós estamos nós três aqui confortável, né? Manda colocar mais uns 6 nessa mesa aqui, nós vamos ficar um empurrando o outro aqui, né? Ainda mais se for do meu tamanho, né? Então, assim, nós vamos ficar desconfortável. Então, alguém vai levantar, alguém vai sair, ou vai ter que ficar encolhido para todos nós caber aqui. Então o gergelim é a mesma coisa. Então assim, a semente está evoluindo muito. Nós tivemos trabalho esse ano já de sementes de gergelim plantadas com 2 quilos por hectare e ficou muito bom, tá? Mas aí nós temos que ter produto de qualidade. E o mercado está preparado para fornecer tudo isso? Não, mas o mercado está se preparando, tá? As empresas aí que vendem semente estão correndo atrás, estão produzindo, estão trabalhando para quê? Para a gente ter uma semente boa, porque não vem se atender. Vamos pegar uma analogia aí, né? Eu trabalhei em sementeira de soja, cara, era um Deus nos acuda a semente de soja. Cara, hoje raramente você escuta uma reclamação de semente de soja. Mas olhem quantos anos foi para o mercado de semente de soja se adequar. E quando a gente fala de semente de soja na sua época, na semente com germinação de 80, 75, talvez você me corrija se eu estiver errado, o gergelim é 50% de germinação. 50, 60. Mas tem hoje, cara, eu tenho um amigo no Pará, ele planta o gergelim no pivô, colhe na seca certinho, ele está conseguindo germinação de 90%.
Aí ele está produzindo essa semente e repassando para as empresas que hoje estão fazendo pacote aí. Então assim, você consegue... Cara, tem técnica para produzir bem, tá? Então assim, nós precisamos evoluir a cadeia tem que evoluir. Isso passa por herbicida, por fungicida no tratamento de semente, na folha, né? Passa por nutrição, né? O gergelim, ele tem, se a gente olhar hoje, por que o gergelim? O gergelim é muito consumido no mundo, né? No Oriente Médio, lá o gergelim é muito utilizado, ele é um prato muito comum, né? Não é só no pão de hambúrguer, né, Diego? É importante falar, né? Não, pão de hambúrguer eu acredito que consome aí 0,5% de gergelim do mundo, se consumir, né? Mas o que acontece? O gergelim lá, eles fazem pastas, que é o tahine, fazem alimentos. Até a gente no evento do Gergelim Network procurou trazer, cara, tinha tanta comida gostosa lá de gergelim que a gente nem imaginava que fosse feito, né? Então, o que acontece? A gente tem essa preocupação de quê? De nutrir bem o gergelim para quê? Porque o gergelim, uma grande característica dele é ser antioxidante. Então, quem quer se manter jovem tem que comer coisa que é antioxidante. E o gergelim tem muito isso. E o que promove essa ação antioxidante nele? O zinco. Tá? Então, o micronutriente hoje mais exigido pela cultura do gergelim, quando você faz uma análise de grão, isso qualquer um pode fazer. Pega um grão seu que você tem guardado de gergelim e manda no laboratório analisar. Pode analisar como folha, tá? No análise foliar? Isso, é o mesmo método. Analisa como folha. Eles vão secar, vão queimar na mufa, vão tirar tudo e vão isolar. O zinco é o nutriente mais exportado pela cultura de gergelim. Aí eu te pergunto, quem que faz zinco no gergelim? Ninguém. É verdade. Entendeu? Então assim, cara, se nós aqui, qualquer um de nós aqui, nós três, e da equipe que está aqui no estúdio com a gente, deixar de consumir ferro, não vai dar anemia? Entendeu? Então, por que o gergelim vai produzir bem se não coloca ferro? Se não coloca zinco, não coloca manganês, né? Pô, é a tabela periódica completa que tem que colocar nele. Então a gente tem que usar, nós temos aí os micronutrientes essenciais, não essenciais, os macroessenciais, então tem que ser colocado, a gente tem que tratar ele como uma cultura. Aí agora, fechando esse gancho aí de como está a produtividade hoje, a gente teve produtor atendido por nós ano passado, que plantou 1.100 hectares de gergelim e fechou média final de 1.350 quilos de gergelim. Isso, hein? Entendeu? E assim, tem relatos aí de outros produtores que fecharam parecido, 1.200, 1.100. Então imagine, e tinha contrato a R$6. Então a rentabilidade que ele teve. Esse ano a gente não tem essa realidade mais de contrato a R$6, tá? 4,50 e tal. Mas, poxa, cara, eu conseguindo produzir 1.300 quilos e vendendo a R$4, né? Nós estamos falando aí mais de R$5.000 de faturamento, R$5.200 de faturamento, com uma despesa aí de insumo de 200 quilos, que é mais ou menos R$800, olha a margem que sobra. Né? Então ele está sobrando mais rentabilidade que a cultura da soja. Diego, isso me chama muita atenção a questão do zinco. Vocês já fizeram alguns testes, experimentos, testando com zinco, com doses foliares de zinco? Assim, tem algum experimentamento nesse sentido? A gente buscou na literatura, tá? A dose de zinco exigida e está trabalhando com isso. A gente pretende agora, nessa próxima safrinha, testar a dose de zinco. Tá? Tem um trabalho sendo desenvolvido por nós também, que é a marcha de absorção de nutriente, que é quanto cada nutriente é acumulado ao longo da cultura. Em 40 dias ele precisa de mais nitrogênio, ou é mais potássio e tal, para a gente poder também monitorar a adubação. Só que assim, cada ano surgem dúvidas diferentes, né? Então, agora a gente está trabalhando a exemplo mesmo de adubação de macro, né? A gente fez um trabalho uma vez até em parceria com a ProSoja, né? A ProSoja a Associação de Produtores de Soja e de Milho, mas apoiou um trabalho de gergelim, porque né, tem essa necessidade também. A gente fez uma adubação, eram 3 variedades, com 4 populações, adubado e não adubado. Então, quando você rodou a estatística e olhou, você fazia uma adubação de 100 kg de 20,020, que hoje está custando mais ou menos R$250, imagino eu, no final de todas as variáveis, entregou 117 kg de gergelim a mais por hectare. Então, numa conta de hoje, vou fazer 120 para arredondar, estamos falando em R$480 por hectare, gastei 250, 2 para 1. E tem um detalhe, né? Eu não exauri minha terra para o próximo ano, porque, cara, se está tirando produção, está indo elemento embora. Então, eu fiz 20 pontos de nitrogênio e 20 pontos de potássio, esse potássio está ali, né? Ele não foi embora no caminhão, ele está ali no solo, né? Ele foi embora, mas ele foi reposto. É diferente se a gente tivesse só exaurido o solo. Então,
eu estou mantendo o sistema adubado. Diego, e pensando um pouquinho hoje sobre gargalos do gergelim. Eu acredito que um gargalo é semente e outro, sem sombra de dúvida, é herbicida. Mas eu acho que é algo também que fica muito a desejar, ou cada um fala uma coisa. Eu planto o gergelim na linha, eu faço ele a lanço. Qual que é a melhor indicação para o produtor? Vou complementar. A gente na área do capim faz sobressemeadura de Braquiária rosiense. Vocês já fizeram sobressemeadura de gergelim, alguma coisa nesse sentido? Pode? A gente já tentou a sobressemeadura, tá? Só que o gargalo do gergelim sobressemeadura é assim, ele é uma planta que ele é muito sensível quando ele é novo. Então quando você passa com máquina em cima, arrasto, você acaba estragando muito ele não tem capacidade de rebrota igual a braquiária, né? Então a braquiária, ela não dá muita atenção para esse problema, ela vem embora. Então a sobressemeadura é mais delicado de se fazer. A gente teria que repensar um modo de fazer com rastros programados, mas isso é mais difícil. Vamos falar que é um negócio mais difícil de fazer. O que a gente tem visto sobre o plantio? Quando você pega um K3, por exemplo, que é um material que ele vegeta menos, então eu trabalhar com as populações até reduzidas na linha tem ficado melhor, tá? A gente quer esse ano fazer mais um trabalho plantando com semeadura, que é esse de espaçamento reduzido, que vamos falar que é as mesmas de arroz, né? Isso é 18, 25? Tem de 17, tem de 25, né? A maioria está com 17 aí, tá? Tem produtor preparando a plantadeira dele e colocando mais uma linha no meio, né? Ele desloca a linha do adubo, né? O disco desencontrado do adubo e coloca aquelas caixas de semente em cima, miúdo, então ela tem várias saídas, então fica com 25, fica no meio, ele consegue plantar com 25. Então tem essa questão. Agora materiais que nem o anaí, o trebo, que vegetam muito, às vezes é melhor manter no 45. Por quê? Porque ele fecha demais, então vira doença. E uma coisa que a gente tem que se atentar sempre é cuidar da população. Eu vejo que hoje o produtor está pecando pelo excesso de semente. Excesso de semente, tá? Mas isso condiz muito também com o produtor não saber nem que semente que ele tem, né? Exato. Não sabe a germinação, não sabe vigor, não sabe nada. Então, joga mais para não ter problema. Mas Everton, vamos pensar. Acredito que nas próximas semanas aí ele já deve receber a semente de gergelim em casa, certo? É um exercício muito fácil de fazer, tá? Bom, eu vou pegar a minha semente, pego lá, faço uma valetinha, planto 100 sementes, faz umas 5 vezes e conto. Ó, põe na mesma condição que você vai ter na lavoura. Você vai ir, porque na lavoura você vai enterrar mais ou menos seus 2 centímetros, 2 dedos, né? 2 dedos aí depende da espessura do dedo de cada um, né? Mas é mais ou menos seus 2 centímetros, mas tenta deixar menos, porque no plantio de gergelim é melhor a gente deixar um pouco fora do que enterrar demais. Então, máximo aí 1 centímetro o gergelim. Nasceu 50, ótimo, tô com 50% de germinação. Eu vou plantar com 6 kg por hectare. Regula a plantadeira cedo e solta lá no pátio e conta quantas sementes tem. Cara, se caiu 80 sementes por hectare e nasceu 50% lá no meu teste de vigor, quer dizer que o quê? Eu tô aí com 40 plantas nascidas. 40 plantas de gergelim é muita planta, tá? Então, às vezes você tem que pegar assim, bom, eu fiz 6, tem 40 plantas, né, da conta de 50% de germinação. Se eu reduzir aí para 3 quilos, em teoria eu vou ter 20 plantas por metro, que é extremamente suficiente. Então, é uma conta que o produtor pode fazer, tem como fazer. É simples, é só fazer em casa. Capricho, né? É o capricho. Então, dá para ser feito isso, né? E hoje, pensando em cultivares, proporção aí, a gente tem quais são as cultivares e quais são as mais plantadas, quais seriam? Hoje, sem sombra de dúvida, a mais plantada é o K3, né? O K3 é um material aí que ele é mais rústico, o trebo também é bem rústico, mas o K3 não tem problema de cair, né? Ele é um material que não perde tanto na hora da colheita. Aí vem os derivativos dele aí, que por exemplo tem o IP11, o IP10, e depois disso a gente vem que são os gergelins amargos, vamos falar assim, né? Que são os gergelins que são destinados para fazer óleo, tá? E aí vem os gergelins doces, que aí a gente tem o trebo, tem o anaí, tem o seda, que são gergelins doces, né? Que são gergelins que são usados para o pão de hambúrguer, que é para fazer o tahine, que ele é consumido in natura ou é feita a pasta. Já daí o K3, o IP11, que são os amargos, eles são destinados para óleo, tá? Então são as principais variedades. E aí vem vindo aí muitas variedades novas, aí tem vindo variedades de Israel,
dos Estados Unidos, estão sendo trazidos do Brasil, importados, para poder fazer essa adaptação deles no Brasil. A gente até participa de um programa de adaptação, até vai ser instalado aqui no Brasil uma estação de pesquisa do pessoal de Israel, para fazer o melhoramento aqui e adaptar já o material aqui. Em Canarana? Em Canarana, né? A gente vai fazer uma área de 2 hectares junto com eles para desenvolver materiais aqui na região. Olha só, sabia dessa, Everton? Não sabia não, gergelim doce, gergelim amargo? Doce ou amargo eu já sabia, mas da estação de Israel e em Canarana eu não sabia não. É isso aí, hein, cara. Hoje, no Brasil, essa região nossa, pode pegar o Vale do Araguaia como um todo, é representativo no cenário nacional do gergelim? Sim. Eu vejo que o Vale do Araguaia aí, ele vai plantar tranquilamente 30% a 40% de gergelim no Brasil, né? Já chegou a plantar 100%, né? Já chegou a plantar, aí o gergelim ele foi migrando, né? Foi pro Tocantins, foi pro Pará, foi pro Maranhão. Agora ele está cada vez mais difundido. Mas o gergelim no Vale do Araguaia, ele é bem representativo. Tá. E recentemente vocês fizeram um evento aqui que foi o primeiro network do gergelim, né? Sim. E veio gente de fora aí, de todo lado? Como é que foi? Veio gente de Minas, veio gente do Pará, veio gente de São Paulo, Mato Grosso do Sul, tinha gente do Paraná, né, buscando informação sobre a cultura. Por quê? Porque o que acontece? A gente tem que ir adaptando a cultura em diferentes regiões, né? Então, muitos querem levar um pedaço, conhecer, adaptar, até mesmo uma parcela pequena, para poder conhecer e ver. E assim, nosso objetivo justamente é esse, é fomentar as conexões entre as pessoas, né? Igual hoje aqui no Dinetec, a gente teve uma conexão importante ainda de uma pessoa que está expondo aqui, ele tem uma usina de gesso e ele tem uma opção lá de um outro produto, que para ele é um subproduto e pode ser desenvolvido por uma pesquisadora que está presente aqui, um produto novo para a agricultura e para neutralizar ferro no solo. Então, e é uma coisa que interessa muito para nós. Então, como empresa de consultoria. Então, é cultivar as conexões entre as pessoas que estão vindo nos nossos eventos. É isso mesmo. Diego, e pensando um pouquinho sobre até onde que a gente pode chegar de produtividade no gergelim. Porque eu tive vendo uns experimentos de milheto, já no centro de pesquisa, estão falando de milheto já num futuro muito próximo, de 200 sacos por hectare, 150. É lógico que é em plot e em pesquisa. O que você acha que o milheto pode chegar de produtividade daqui 5 anos, 10 anos? Tendo em vista que nós saímos de 10 anos atrás, gergelim, desculpa. Tendo em vista que a gente saiu há 10 anos atrás de 400 quilos e estamos entregando aí 1.000, 1.200 em áreas diferentes. 5 anos, 10 anos, o que você acha que vai ser a produtividade do gergelim? Everton, o que eu vejo é a minha concepção, tá? Eu vejo que a gente tem teto para alcançar gergelim de 2.500 quilos, tá? Porque fora do país já se tem essas médias, tá? Em Israel, Estados Unidos, no Texas, lá tem média de 2.500 quilos por hectare. A nível de pesquisa, a gente já chegou em 1.900 quilos. Plots de experimento, tudo mais. Plantado à mão, colhido à mão? Não, na plantadeira mesmo. E colhido na trilhadeira e tal. Mas, assim, a gente chegou já a 1.900 quilos a nível de pesquisa, tá? Só que, igual eu falo, tem muito pra gente evoluir ainda na nutrição, no manejo. Então, a nível de pesquisa, eu vejo que a gente consiga passar de 2.000 quilos esse ano, tá? A gente consiga passar. Só que pra gente ter essa média no campo, é um longo processo, né? É um longo processo que todo mundo tem que se empenhar para fazer. Por quê? Nós temos que ter a semente de qualidade, o solo de qualidade, o tratamento de semente de qualidade e tudo no final para culminar a semente de 2.500 quilos. Por quê? Se tem gente conseguindo lá fora, a gente tem tecnologia boa aqui, a gente consegue fazer, né? Então eu vejo que essa busca pela produtividade, nós não temos média de... Quando se falava em soja, é muito comum se escutar média de italiano de 100 sacos por hectare. Tá comum, né? Quando eu trabalhava com venda de semente de soja, desenvolvimento, quando escutava 70, cara, meu Deus, era um negócio astronômico. Chamava o cara de mentiroso e tal, né? Então, assim, hoje é bem comum se escutar talhões de 100, né? Ninguém fecha média de 100 hectares, você pega talhões fechando média de 100 hectares, pedaços no talhão fechando 100 sacos de soja por hectare. Sim. Então eu acho que o gergelim ele tem potencial para chegar nesses 2.500 quilos, mas não é ano que vem, né? Nós temos um processo a ser
comprido aí para conseguir chegar nessa produtividade alta. Diego, e é importante também que não adianta só você ter aquele ótimo de produtividade que a gente fala, o ótimo agronômico. Você tem que saber conciliar o ótimo agronômico com o ótimo financeiro, né? Que às vezes é melhor você produzir 1.200 gastando 200 sacos do que você produzir 2.500 gastando 2.000 quilos, né? Falando em saco. É melhor você produzir 1.200 quilos gastando 200 quilos do que produzir 2.500 quilos gastando 2.000 quilos. Então você tem que ter a maior margem, né? Não é maior produtividade, é sobrar mais quilos aí para você ter como renda. Nosso tempo já vai chegando ao fim, Everton, mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta pro Diego. Por quê? Você sabe que eu sou do capim, eu gosto da braquiária e eu tenho um sonho com o gergelim, que é conciliar. Você acha que um dia vai ser possível fazer o consórcio do gergelim com a Rusiense para, como o Everton falou, dos gargalos, deixar mais palha no sistema? Sim, é possível. Complementando a questão também da produtividade ligada ao custo, isso é muito importante. Nós da Meta Consultoria se preocupamos muito com isso. A gente não quer produtividade a qualquer custo, tá? A gente quer que a produtividade seja boa e que tenha resultado no bolso do produtor. Além de tudo, a gente também planta e sabe, né, o quão sofrido é ter margem na agricultura. Então a gente tem que ter essa resposta. Mas eu vejo que a gente consegue ajustar muita coisa com bons resultados. Na questão da braquiária, a gente já fez trabalhos, né? A gente já fez trabalhos com rosienses no meio do K3. Não fica tão legal, por quê? Porque o K3 é baixo, a inserção de cápsula dele é baixa. Sim. Então eu não consigo colher de uma forma satisfatória. Chegou a reduzir a produtividade do gergelim em 30%. Eu saí aí de 600 para 400 quilos. Mas é uma alternativa, tá? A gente viu uma opção melhor disso, eu trabalhando com trebo, com anaí, com seda, que a inserção de cápsula dele é acima de 60 centímetros. Então tem como a gente fazer isso sim, tá? Só que é um negócio bem delicado, bem cuidadoso, a gente tem que ter. Eu vejo às vezes até melhor a gente pensar até numa cultura aí que tem um desenvolvimento mais baixo, tipo um tamani, né, que cresça um pouco menos, que tem um crescimento inicial menor, que a Rusiense ela cresce mais rápido. A Piatã tem um inicial mais lento que a Rusiense. É uma alternativa legal também, né? E a Piatã ela tem aquele alastramento muito bom também. E para a cultura da soja, a Piatã é melhor que a Rusiense. Tem estudos lá da Unesp de Botucatu que provam que onde vai a Piatã produz 3, 4 sacos a mais por hectare de onde vai a Rusiense. Sistema radicular bem mais agressivo. Bem mais agressivo e tem a questão das substâncias que inibem nematóide também, tem tudo isso envolvido. Então, é possível fazer sim. Como eu faço isso? Eu tenho uma plantadeira de 45, certo? Eu planto gergelim, tá? E aí eu vou na linha do meio, eu pego a minha linha do adubo, desloco ela para plantar no meio com 25 e lá eu coloco uma caixa separada para plantar capim. Aí o que eu vou ter que monitorar? Vou ter que plantar com a minha área bem limpa, né? Vou ter que cuidar, limpar bem folha estreita e eu vou travando essa braquiária com subdoses de cletodin ou de aloxifop, alguma folha estreita. Mesotriona dá certo? Mesotriona no pós do gergelim não dá, tá? Porque mata ele, mata ele. Então assim, mais os graminicidas dá para fazer. Senão ia sobrar só a braquiária. Depois você vai ter que me dar um mini curso. Mas aí você pode fazer isso e aí é monitoramento, é trabalho, é cuidado para conseguir deixar essa palhada de uma forma satisfatória no meio do gergelim. Rodrigo, finalizando as perguntas também, agora surgiu uma dúvida sobre o gergelim. Você acabou de falar sobre nematóide. E aí, o gergelim é hospedeiro, multiplica nematóide, não multiplica? O que você vê isso na pesquisa? A gente teve uma grata surpresa quanto ao nematóide, né? Um trabalho desenvolvido pelo pessoal do IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão, tinha sempre muito essa dúvida, né? Multiplica, não multiplica? Ele multiplica praticamente nada o Pratilencos, que é um problema sério para nós. Ele reduz o Rotilencos, que é um nematóide que aflige muitos produtores de algodão, tá? Então o galho ele multiplica muito pouco e cisto também. Então para nematóide ele é muito tranquilo. Ele multiplica infinita vezes menor do que a soja. Então dá para a gente trabalhar tranquilamente com ele sem se preocupar com o nematóide. E a gente acompanha áreas já há vários anos que é soja, gergelim, soja, gergelim e não tem aumentado a população, tá? Então é uma cultura tranquila para trabalhar. Vamos encerrar aí, então, Everton.
É isso mesmo. Diego, deixar uma mensagem para os amigos que estão nos assistindo, as pessoas que vieram no Dinetec, quem não veio ainda, fazer o convite, se não pôde vir esse ano, para estar vindo na próxima edição. Deixa uma mensagem final a todos que vão ouvir, que vão assistir nosso podcast. Beleza, Everton. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade de vocês, já em clima de encerramento. E eu queria aproveitar aqui o SomaCast já para lançar uma campanha para o Dinetec 26, tá? A gente lançar a campanha e chame um amigo, tá? Porque qual que é hoje o que trava mais visitações do Dinetec? Estrutura hoteleira em Canarana, tá? Em Água Boa, em Cascalheira. Então, assim, se o Everton, que mora aqui em Água Boa, chamar um amigo dele lá de Minas visitar o Dinetec e hospedar na sua casa, se o Rodrigo chamar, né, quantas pessoas mais podem vir no Dinetec? Você recebe um amigo na sua casa e ele vem visitar o Dinetec, fica bem hospedado. Então, é uma campanha que a gente pensou aí para trazer pessoas de longe para o Dinetec, conhecer o Vale do Araguaia. O Vale do Araguaia tem muito a mostrar para o Brasil e deixar essa mensagem a todos vocês. E para quem não vem no 25, vem amanhã, quem é de perto, né? Tá chovendo, mas aqui o ambiente está muito bem preparado para receber vocês, os estandes muito bem dispostos para receber. Só traz o guarda-chuva e vem para cá. Muito bom. E com isso, Everton, a gente encerra o nosso 9º SomaCast, o podcast do agro do Vale do Araguaia.